Imagina tu botar em campo o time perfeito pra jogar nessa formação aqui. Tranquilo, um 4-3-3 padrão, com o Rafinha numa posição onde ele já jogou muito na vida dele, o Vini Júnior na posição dele perfeita, o Paquetá centralizado como ele foi muito bem no amistoso contra o Panamá, só que ao invés de tu colocar o time dessa maneira, tu coloca o time assim. Cara, é uma loucura porque assim, eu tenho certeza que o Ancelotti tem os motivos dele e tu não se torna um dos treinadores mais vitoriosos, um dos melhores treinadores da história à toa, né? É óbvio que ele sabe o que ele tá fazendo, mas fica muito esquisito, cara, o time jogando sem ninguém na ponta direita. E não é nem que, pô, a gente tem um lateral que tava o tempo todo fazendo corredor aqui, né, avançando, indo pro ataque, voltando, ocupando essa área. Não, não foi assim com o Wesley, não foi assim com o Danilo. A gente praticamente jogava só pelo lado esquerdo, com vários jogadores quase batendo cabeça de tanto que eles ocupavam as mesmas posições. E não é por falta de opção, né? O Rafinha jogou muito na vida dele na ponta direita, no Leeds e no próprio Barcelona. Depois que o Yamal surgiu, ele foi pra ponta esquerda e jogou bem lá, mas ele sabe jogar aqui. Né? E também tem o Ryan no banco, tem o Luiz Henrique no banco, são caras dribladores rápidos, com muito talento pra jogar ali. Então não falta gente pra colocar na ponta direita. Eu fiquei muito indignado assim de ver o time jogando mais ou menos assim. Né? Eu vi gente reclamando, Ancelotti, Paquetá não é ponta direita, mas quem dera o Paquetá tivesse jogado na ponta direita. Pra gente jogar mais ou menos assim, né? E pelo menos ter um equilíbrio um pouco mais dos dois lados. O Paquetá tava mais pelo meio. Tava aqui assim, o time tava completamente desequilibrado a ponto do Igor Thiago às vezes ser o cara que caía pro canto assim, pra buscar um pouco de espaço, cara. E o jogo começou com o Paquetá um pouquinho mais móvel, né? Por exemplo, logo no começo ele quase deixa aqui o Igor Thiago na cara do gol, mas erra um pouquinho o passe. Mas assim, uma atuação do Paquetá infinitamente inferior àquela que ele teve no segundo tempo contra o Panamá. Tá, eu tava esperando muito mais dele dessa partida porque, cara, tu ganhou a tua chance, tu fez por merecer, tu ganhou a tua chance, é o teu momento de se firmar e cravar que essa camisa 10, muito entre aspas, né, é tua. Aqui logo no começo do jogo, um raro momento em que o Egito conseguiu sair da pressão brasileira, e aí o Brasil se viu basicamente defendendo num 4 contra 4 praticamente aqui, né, tem uma finalização pra fora, mas assim, em geral, acho que a parte defensiva do Brasil foi longe de ser o problema, achei que foi muito bem até. E a gente ganhou esse gol, né? Quando o Brasil, por mérito, pressiona esse camarada. A gente costuma dizer hoje em dia que na Premier League tu não tem meio segundo com a bola antes de alguém vir morder pra roubar ela de ti, né? Então tu tem que estar ligado o tempo todo esse camarada, velho. Tá indo pra Copa do Mundo, eu não sei o que ele tava pensando, tava cercado por 3 jogadores e o cara parando, pensando assim, 5 segundos com a bola. E aí perdeu, foi bem pressionado pelo Brasil, perdeu o Bruno Guimarães na cara do gol, fez o golzinho dele. É bom deixar claro que isso foi mérito, tá? E eu acho que a pressão do Brasil, até o momento em que a gente pressionou, que foi até o 2-1, né, foi muito boa. Em geral, encurralando o Egito. Quando eles conseguiam sair da primeira pressão, geralmente eles não conseguiam sair da segunda, né? Então o Egito pouco atacou até o 2-1. Aqui é o lance do gol do Egito, que foi absolutamente fortuito, um erro individual do Marquinhos. A gente sabe que o Marquinhos, né, é o capitão do PSG, bicampeão da Champions, vem fazendo uma boa temporada aí, mas que ele já tem alguns erros na carreira bem incríveis assim. E que, cara, esse aqui é um completo lapso de concentração, né? Ele simplesmente olha pra trás, dá um passe com a perna errada de qualquer jeito, assim, e acaba deixando com o Zico. A gente vai tomar gol de um cara chamado Zico ainda, que bate ali por baixo do Alisson e faz 1-1. Foi basicamente o único grande lance de perigo do Egito na partida, né? O Marquinhos estava tomando um baile, além daquele passe errado ali, né? O Marmouche domina, gira pra cima dele, ele para o Marmouche numa tesoura ali, basicamente. Então o Marquinhos realmente não era o jogo dele, né? Eu espero muito que ele tenha, assim, pô, sido ligado um sinal de alerta, entendeu? Cometi erros, fiz uma má atuação, que bom que foi num amistoso pré-temporada e não durante a Copa, né? Pra entrar na Copa do Mundo mais ligado, espero que seja assim. Quando tem a pausa pra hidratação, isso aqui é um mini tempo técnico, a gente tem que se acostumar com isso aqui. Eu acredito que nessa Copa do Mundo a gente vai ter um futebol muito mais de 4 tempos, digamos assim, do que de 2. Porque essa pausa técnica aqui, os dois times param, né? Descansam. E o técnico faz uma reorganização ali, né? A gente tem logo que volta da pausa técnica, o Rafinha ganhando uma bola no meio campo e conseguindo enfiar pro Vini, que ganha na correria, sai na cara do gol. Aqui faltou pro Vini a canhota só. Eu não entendi porque ele não teve a confiança de bater com a canhota, a gente sabe que ele consegue fazer esse tipo de gol de canhota, mas ele tentou levar até o último momento pra chutar de direita, aí chutou de direita com o lado do pé, todo errado. É o tipo de momento que o Vini, cara, vinha numa crescente pela seleção, fez uma boa partida contra a Croácia, fez uma boa partida contra o Panamá. E aí quando chega pra hoje fazer mais uma boa partida, de repente, cara, começar a se consolidar e dar confiança pro povo, tu chega na cara do goleiro e tu não tem a confiança de fazer o gol, cara. Eu acho isso aqui, achei esse lance lamentável, porque era o que o Vini precisava pra chegar nessa Copa bem, pra começar a mudar essa narrativa em relação a ele. Mas toda vez que ele tem um pequeno auge pela seleção, parece que ele volta a cair.
E foi exatamente o que aconteceu. Depois de uma grande partida contra o Panamá, hoje mais uma vez ele deixou um pouco a desejar. Não sei por que ele quis chutar de direita. Ele tem a canhota sim, ele não é canhoto obviamente, mas ele tem a canhota pra fazer esse gol, beleza? Depois a gente tem aqui algumas screenshots que eu comecei a tirar, porque eu pensei, cara, será que eu tô ficando maluco que o Brasil tá jogando só pelo lado esquerdo e não tem ninguém na direita? Mas olha só, aqui tá o posicionamento da rapaziada, certo? Esse aqui é o Rafinha. Né? Aqui trocou de posição, o Igor Thiago tá aqui e o Vini trocou de posição com o Rafinha mais ou menos. E o Paquetá tá aqui, ó. Como eu falei pra vocês, a gente tem basicamente aqui um trio de meio campo aqui, ó. E o Marquinhos aqui avançando um pouquinho. Não tem ninguém na direita. Se o Wesley ou o Danilo tivessem bombeando ali o tempo todo, quem sabe poderia funcionar. Mas a gente tava sempre pendendo pro lado esquerdo como se o campo fosse assim. Daí a bola sempre caísse pro mesmo lado. Mais um lance aqui, os nossos 4 jogadores de ataque praticamente tudo um em cima do outro. Né? Sinceramente, não me parece ser o melhor para tu construir um time equilibrado. Mais alguns minutos depois, ó, Vini Júnior aqui, o Rafinha fazendo esse papel, que ele meio que não sabe se é um atacante, se é um meio atacante, ele tá flutuando ali perto do Igor Thiago, mas caindo do meio pra esquerda, né? O Paquetá aqui, ó, né? Quem me dera ele tivesse ocupando uma vaga mais pra lá, mas ele tava sempre caindo no meio campo aqui e não tava conseguindo ser eficiente. Aqui um raro momento em que o Vini consegue passar por 2 jogadores, bota uma bola pro Rafinha, só que ele tava meio sem ângulo, finaliza em cima do goleiro, né? Depois da pausa pra hidratação, eu falei pra vocês, o Brasil melhorou bastante, começou a criar, né? Aqui é mais uma bola que eu acho que é o Bruno Guimarães que tabela com o Rafinha, se eu não tô enganado. Não tô me recordando ao certo aqui, mas o Rafinha acaba colocando na frente e finalizando em cima do goleiro ali, né? O Brasil teve chances, cara. O Bruno Guimarães aqui, agora sim, né? É ele. Bota uma bola fantástica pro Igor Thiago, num raro momento ali em que o Egito se descontrolou um pouquinho na defesa e o Igor Thiago consegue botar essa bola na frente de forma perfeita, só que quando sai na cara do gol, pra mim a leitura desse lance é praticamente a mesma da do Vini. O Igor Thiago fez por merecer essa vaga, a gente tá precisando de um 9, cara, tudo que o povo quer é o 9 que chega na cara do gol e broca e acabou. Não importa, meu irmão, se tu tocar na bola uma vez durante a partida, mas nessa uma vez tu recebeu e guardou, o povo vai estar do teu lado e vai clamar por você com a camisa 9. Esse era o momento pro Igor Thiago sair dessa partida com 2 gols e garantir a titularidade pra estreia na Copa e de repente ser o nosso 9 no torneio. Mas ele parecia que tava sem confiança, cara. Nessa aqui ele finaliza de canhota de uma forma muito esquisita, assim. É até meio fraca a finalização do lado do goleiro ali. Acho que eu esperava muito mais dele nesse momento, né? Eu esperava uma pancada ali no canto cruzado pra fazer o gol e cravar essa titularidade, né? Mas ele não foi muito bem nesse lance, não. Aqui com 40 minutos, um dos primeiros lances que eu vejo o Brasil cair pela ponta direita foi um lançamento do Rafinha, pro Rafinha que não deu em nada, mas um momento que ele caiu por lá. Aqui o Egito saindo, o Brasil roubou, pressionou e conseguiu roubar e rapidamente o Casemiro bota pro Igor Thiago. Esse era o momento dele fazer o segundo gol dele na partida já. Ele tá na cara do gol, ele tem tempo pra ajeitar a bola como ele quer, pra perna boa, né, pra bater no cantinho do goleiro, mas ele demora, chega 2 zagueiros, trava ele, a bola vai entrar, mas o zagueiro tira ali em cima da linha basicamente, né. Então o Igor Thiago, ele fez tudo certo em 2 lances. Só que não adianta, cara. Tu tem que cravar, irmão. Tu tem que cravar e tu tem que cravar com confiança. Se tu perder, mas pelo menos tu chutar no gol, na minha opinião, é menos pior do que isso aqui, cara. Tu tá com a chance ali, tu hesita, tu não sabe o que tu vai fazer, e aí os caras chegam e tiram a bola de ti, mano. Tu é um centroavante camisa 9 na cara do gol, buscando a tua chance de ser titular. Né? Eu gosto muito dele, espero que ele dê muito certo, mas hoje, acho que ele, assim, ele teve um teste hoje e ele falhou no teste. Foi pro intervalo assim. Acho que o Brasil, antes da pausa para hidratação, foi muito mal. Depois da pausa para hidratação, melhorou. E aí não foi mal na criação de jogadas, conseguiu até criar, né? Mas ainda assim tava pendendo só para um lado, do meio pro lado esquerdo. E as finalizações estavam horrorosas, né? Essa questão do lado direito, ó, o Paquetá jogou... Esse aqui é o mapa de calor dele, né? Caiu mais pelo meio, uma vez ou outra buscando uma meia direita aqui, mas raramente faz uma jogada mais pela ponta, mais aguda. O Igor Thiago pisando lá, né, pra vir buscar a bola aqui uma vez ou outra também. Enquanto o Vini Júnior novamente na ponta, né, e o Rafinha do meio pra ponta esquerda também. Né, ele mal pegou na bola aqui na ponta direita, então realmente o time tava todo torto. Segundo tempo, entra o Salah e também entra o Endrick e mais uma porrada de jogadores. O Carlo Ancelotti, mais uma vez, ele optou, rapaziada, por fazer um teste muito grande no segundo tempo. Contra o Panamá, me parece que fez sentido. Primeiro porque ele trocou todo mundo, já tinha avisado que ia trocar todo mundo. Segundo que funcionou muito bem, né? Foi fantástico aquele segundo tempo lá com os reservas. Mas esse aqui é o último amistoso antes da Copa. Eu preferia que ele tentasse fazer algum ajuste tático para que o time que ele queria botar em campo funcionasse. Mas ao invés disso ele trocou acho que 6, 7 jogadores de uma vez só. E acaba que fica até difícil fazer uma leitura tática. A gente fica com a impressão de que o time titular mais uma vez jogou no primeiro tempo e falhou.
falhou em convencer, falhou em ganhar, porque tava 1-1 empatado, né? E vai deixar muita desconfiança pra gente na hora da Copa do Mundo. Eu esperava que o Ancelotti aqui fosse fazer uma ou duas mudanças só, pra ele realmente tentar consertar o que não tava funcionando. Mas ao invés disso ele trocou praticamente o time todo e é até difícil analisar. O Luiz Henrique entrou aqui e já deu uns dribles num camarada ali que no primeiro lance que ele pegou na bola, acho que ele já jogou mais do que nas chances que ele teve como titular contra o Panamá. Eu acho que às vezes é meio clichê ficar falando, jogador de segundo tempo, mas talvez o Luiz Henrique seja isso, não tenho certeza, né? E logo depois sai o gol do Brasil, mais uma vez, num dos pontos fortes desse time do Ancelotti, que é pressionar em cima de forma muito positiva, né? Contra o Panamá, de vez em quando o Panamá saía dessa pressão e conseguia achar um buraco no meio campo. Hoje o Egito conseguiu isso acho que uma vez, naquele lance do primeiro tempo que eu comentei, mas fora isso não conseguiu tanto. O Egito teve muita dificuldade de jogar contra o Brasil, que pressionando em cima tava aterrorizando os caras, e na defesa, cara, acho que o Brasil defendeu bem hoje. Teve o erro do Marquinhos, mas fora isso, quando que o Alisson foi testado? Ou até o Everton, né? O Ibanez, que é um jogador que eu não levaria pra Copa, na zaga hoje foi muito seguro. Acho que ele ganhou tudo que ele tentou. Na zaga hoje foi muito bem. Mas o Brasil mais uma vez então faz um gol, pressionando a bola em cima e roubando no ataque. O primeiro gol do Bruno Guimarães já tinha sido assim. Então a gente tem que pelo menos identificar que isso aqui tá funcionando. O Brasil tá fazendo isso muito bem, né? O Rafinha faz uma jogada individual, cruza pro Endrick. O garoto tem estrela, tem vontade, tem confiança, né? Chutou meio mal, ele chutou meio mascado na bola, mas a bola entrou. É isso que importa. Só que isso matou o jogo, cara. Isso matou o jogo porque o Ancelotti, ele já deixou claro o que ele espera dessa seleção brasileira quando ele falou lá atrás que quem ganha a Copa não é quem faz mais gols, e sim quem toma menos. A gente já viu no amistoso contra a Croácia, que o Brasil fica na frente e ele recua. Ele não tem problema em pegar a seleção brasileira e botar pra defender contra o Egito. Aí tu pode falar, mas é um teste, tá testando como é que a seleção brasileira vai se defender, não sei o quê. Pode ser. E eu acho até que o Brasil defendeu bem, porque a partir daqui a gente tem o Egito com a bola na maior parte do tempo, sem conseguir fazer nada. Basicamente é isso, né? O Brasil defendendo o bloco baixíssimo, bem baixo, né? Médio baixo, assim. Os atacantes jogando aqui no meio campo defensivo, basicamente. E o Egito trocando passe e tal, mas sem conseguir fazer nada. Então a defesa funcionou. Só que quando tu faz uma defesa dessa, né? Com os jogadores rápidos que tu tem no Brasil, tu espera que tu pelo menos consiga levar perigo no contra-ataque. O Brasil praticamente não fez nada depois do gol. Né? Depois que o Brasil foi pra trás assim, cara, só ficou se defendendo. Não teve uma bola esticada pro Rafinha fazer uma corrida, pro Endrick, pro Luiz Henrique, caras rápidos. A gente não conseguiu. E se o Brasil quiser jogar dessa maneira mais defensiva, contra uma Espanha, contra uma França, alguma coisa do tipo, pô, vai ter que ter uma válvula de escape, vai ter que ter um contra-ataque. Eu até elogiei a convocação do Ancelotti falando que, pô, tem muito jogador rápido. Se ele quiser jogar assim de forma mais pragmática, pra pegar os times no contra-ataque, a gente tem os jogadores pra conseguir jogar assim. Mas não demonstrou isso nesse segundo tempo. Fez o gol e ficou só se defendendo. E com todo respeito, rapaziada, é o Egito. É o Egito. É uma seleção que eu até achei organizada, mas que boa com a bola no pé, não é? Não aconteceu basicamente nada. Teve a pausa para hidratação e a próxima screenshot minha, se liga só. Teve o gol, né? O momento do gol. Aí tem essa aqui, que era só pra mostrar que o Brasil tava na defensiva. E a próxima screenshot já é com 90 minutos. Porque basicamente não aconteceu nada, né? Então o Brasil com uma postura que eu considero decepcionante. Alguns podem falar, pô, mas é o último amistoso antes da Copa, os caras estão se poupando, estão numa temporada, né, muito cansativa. E é verdade. Pode falar, pô, o Ancelotti tá testando, né, a seleção, a parte defensiva pra ver se funciona. E pode ser que seja verdade também. Mas acima de tudo, é o último amistoso antes da Copa. E a gente tá chegando pra Copa com 2 vitórias nesses 2 amistosos, mas são 2 jogos que eu saio preocupadíssimo. Eu achei que a seleção mostrou muito pouco contra adversários mais fracos e principalmente com o time titular, né? Quem fez melhor no final das contas foi o time reserva nos 2 jogos, né? Esse aqui nem tanto, mas ganhou o jogo pelo menos, né? E eu tenho a impressão que esse Brasil, quando enfrentar Escócia e Marrocos, são seleções bem mais fortes, até acho que o Egito e o Panamá hoje, acho que pode sofrer. E eu não tô nem falando mata-mata. Quando pegar uma Holanda no mata-mata, uma Noruega, uma Inglaterra, eu não sei quem vai vir pela frente. Meus amigos, eu tô achando que essa seleção, tudo pode acontecer. É futebol, espero que a gente traga o Hexa. Mas me parece que a gente tá muito longe de poder pegar uma seleção graúda, grandona assim, e conseguir se classificar. Pode acontecer, óbvio. Mas eu vou pra essa Copa muito preocupado. Teve uma finalização de perigo ainda do camarada ali no final, né? O Zizo, acho que é o nome dele. Mas fora isso, o grande destaque do fim da partida foi o Danilo Santos, que é outro que teve um teste hoje no segundo tempo. Eu até pedia ele como titular nesse jogo, né? Mas ele hoje acho que não foi muito bem no segundo tempo, até porque o Brasil basicamente só se defendeu também, né? Mas ele tomou uma bolada na cara e caiu com uma dor absurda. Os caras estavam analisando se ele tinha quebrado o nariz.
parou o jogo ali. Cara, foi uma bolada, irmão. Foi uma bolada na cara, por favor, né? Na hora que ele caiu, eu achei que ele tinha tomado um soco na cara, rapaziada. Mas não foi, não. Né, acabou assim, eu vou pra Copa com muitas dúvidas, né? Acho que hoje Igor Thiago falhou no teste dele, Lucas Paquetá falhou no teste dele, Danilo Santos no segundo tempo decepcionou, tá? O Marquinhos decepcionou, o Wesley é um cara que eu espero muito que ele não tenha lesionado, tá? E os dois caras que mais me chamaram a atenção, que jogaram bem, na minha modesta opinião, foi o Ibanez no primeiro tempo e o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães era um dos caras que mais precisava mostrar mais do que ele tinha mostrado e conseguiu. Hoje acho que ele fez o gol, pressionou em cima, botou o jogador na cara do gol e conseguiu se destacar. O Everton mal dá pra analisar, ele mal tocou na bola, acho que não teve nenhuma finalização no gol pra ele defender, né? Fora um cruzamento que ele cortou assim. E o Fabinho é um cara que, por incrível que pareça, eu tô achando que ele foi bem nos dois amistosos. Então se o Casemiro estiver fora, quem sabe o Fabinho não consegue cumprir o papel dele de uma boa maneira. Considerando os amistosos, esse é o meu time para estreia contra a seleção do Marrocos. Eu iria de Alisson, Marquinhos, Gabriel. Aí o Wesley, se não tiver lesionado, né? Douglas Santos. Casemiro manteria o Bruno Guimarães e tentaria insistir no Paquetá. E tentaria jogar com o Vini aberto de um lado, Rafinha aberto do outro. O Ancelotti não vai fazer isso. Ele não vai abrir mão do 4-2-4 dele, nem que seja um 4-2-4 torto agora, né? Mas ele vai ter que continuar insistindo nisso. Então ele com certeza não vai fazer o que eu tô fazendo aqui, né? No máximo ele vai fazer como ele fez hoje assim, né? E o Endrick no ataque. Eu acho que o Endrick, ele é um guri de muito talento, muita estrela. Tu vê que ele é um cara que tem muita confiança, ele tem muita gana, muita vontade. E acho que, considerando que o Igor Thiago hoje, cara, era só um amistoso contra o Egito. E nos dois momentos que ele teve ali, pareceu que ele tava hesitando, parecia que tinha uma voz na cabeça dele dizendo que, pô, peraí, será que eu faço isso, será que eu faço aquilo? O cara ficou na dúvida e não fez nada direito. Né, eu acho que aproveita o momento que o Endrick meteu um gol aí, tá confiante e bota o cara pra jogar. Alguns podem vir aqui e falar, pô, o Brasil ganhou 2 jogos e o cara fica todo pessimista e tal. Mas, rapaziada, eu tento ler além do resultado, tá? E eu juro pra vocês, cara, que eu não faço isso por implicância. Não é que eu quero vir aqui só pra encher o saco de jogador, encher o saco do Ancelotti. É que, na minha opinião, o futebol apresentado é fraco. E eu sempre falei pra vocês, eu não tenho dúvida alguma que o Brasil vai estar no mata-mata, ainda mais que uma Copa que classifica até 3 no grupo. Tá? Então isso é óbvio que vai passar pela fase de grupos, assim, não tem a menor dúvida. E é bem provável que chegue nas oitavas também. Agora nas oitavas, nas quartas, ou se for até a semi, né, com uma seleção mais forte pelo caminho, hoje eu acho que o Brasil não aguenta. E isso é preocupante. Fica mais um convite para você se inscrever aqui no canal, né, e poder acompanhar a Copa comigo. Eu vou estar fazendo pós-jogo, como esses que tem aqui, né? Comentários pós-jogo durante todo o Mundial aí, falando das principais seleções e também do Brasil, obviamente, né? E já fica um convite especial porque amanhã sai mais um vídeo aqui nesse canal analisando as 96 camisas da Copa do Mundo para escolher as mais bonitas, um vídeo mais descontraído aí, fechou?